Estamos de volta com mais um episódio do GoCast, diretamente aqui do maior evento de empreendedorismo e inovação do Rio Grande do Norte. Agora nós vamos falar sobre um tema que está no centro das transformações do mundo e da economia, sobre a sustentabilidade como vetor do desenvolvimento econômico. E para falar sobre isso comigo, eu estou aqui com o superintendente de políticas de desenvolvimento sustentável do Banco do Nordeste, senhor Irenaldo Rubens. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Para a gente do Banco do Nordeste é muito importante estar nesses espaços onde a comunicação leva até as pessoas o conhecimento sobre a nossa atuação, né? O banco é um banco já de mais de 70 anos. O banco foi criado em 1952. Então é muito importante e é um banco que tem um valor para a sociedade muito grande e nem todo mundo conhece. Então é muito importante a gente estar nesses espaços. Muito obrigado pelo convite desde já. Seja bem-vindo. Para começar esse nosso papo, eu queria ouvir um pouco de você sobre como o banco tem se posicionado nesse cenário onde a sustentabilidade deixou de ser um tema de tendência, né? A sustentabilidade hoje ela é algo cobrada tanto pelo mercado quanto pelos consumidores. A gente é uma população cada vez mais preocupada com práticas sustentáveis e, de fato, preocupada também com um cenário, né, onde a gente está indo enquanto sociedade, enquanto mundo. E aí, como é que o Banco do Nordeste tem se posicionado diante desse contexto? É importante dizer, o banco, como eu falei, ele foi criado em 1952. Quando o banco foi criado em 1952, ele já foi criado com algumas atribuições de tentar mudar a realidade da região chamada Polígono das Secas, que é aquela região que está aqui no Nordeste, onde você tem a recorrência de secas. Então, e essas secas elas causavam fortes impactos para a população, pela falta d'água, pela falta de renda. Então, o banco foi criado nesse contexto. Na época, quando o banco foi criado, já foi criado pensando em trazer para a população infraestrutura para elas pudessem ter água durante todo o tempo. Então, o banco foi criado para financiar açudes, poços, estrutura de irrigação, de financiar a plantação de árvores do ponto de vista ecológico que fossem resistentes à seca, de financiar a estrutura, de financiar limpezas de rios. Então, assim, desde o seu nascedor, o banco já nasceu com essa atribuição de trabalhar sempre pensando na questão ecológica, na questão da sustentabilidade. E como é que a gente traz isso para o dia a dia? O banco tem um documento que é aprovado pela sua mais alta gestão, que é o Conselho de Administração, que chama Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática. Ali diz para o banco, tu quando for fazer financiamento, tu tem que estar preocupado que quem está tomando esse crédito também tem a mesma preocupação ambiental que você tem. É por isso que quando o banco concede um crédito, ele está preocupado se aquele empreendimento está licenciado ambientalmente, o que ele vai impactar positivamente para a sociedade, se ele vai gerar emprego e renda, se ele não vai contaminar nascentes do rio, se ele não vai desmatar sem as devidas autorizações legais para isso. Então, o banco aplica isso na prática, na concessão do crédito. E, para isso, ele oferece linhas de financiamento adequadas a essas preocupações de sustentabilidade. Muito legal, eu não sabia desse contexto assim, de criação do Banco do Nordeste. Então, muito importante o senhor trazer isso, porque eu acho que o banco ele já nasce, de fato, com esse DNA sustentável, né? Com certeza. Muito legal. E aí, eu queria entender também, porque vocês têm linhas de crédito, tem toda uma gama, uma cesta de produtos voltados para os empreendedores, com foco em sustentabilidade, mas e dentro do banco? Como é que vocês atuam na temática? Quais são as iniciativas que vocês têm dentro da instituição que também fortalecem essa vertente de sustentabilidade? Como eu te falei, a gente tem uma política aprovada e desde 2021 a gente juntou tudo que o banco já fazia, o que o banco já tinha em termos de cuidados e estabeleceu o que a gente chama a nossa estratégia de sustentabilidade, né? Até para fazer frente a uma siglazinha que hoje é muito comum falar, que chama ESG ou ESG, que quer dizer nada mais do que a empresa trabalhando com a preocupação ambiental, social e de governança. Então,
toda a ação da empresa, quando ela está trabalhando para gerar receitas, ela não tem que estar preocupada só com o econômico. Ela está preocupada, sim, com o que aquela ação dela devolve para a sociedade ou como aquela ação da empresa ela impacta a sociedade nos aspectos sociais, ambientais e climáticos também, né? E isso tudo dentro de uma governança que a empresa tem que ter para isso. Porque senão, não adianta só ter uma intenção se eu não estiver ali mensurando, acompanhando se de fato eu estou dando essa contribuição. Então, internamente, eu posso te citar algumas ações voltadas, por exemplo, das questões voltadas para os funcionários, voltadas para as empresas com quem o banco contrata prestadores de serviço, primeiro, uma preocupação muito séria com as obrigações trabalhistas. Isso faz parte do social. Então, sim, não adianta nada eu pagar os funcionários todos em dias e quando eu contrato uma empresa para prestar serviço, eu não estou preocupado com isso. Então, essa preocupação o banco tem e registra isso nos contratos. Internamente, olhando para a questão de funcionários, a gente está muito atento à questão da diversidade. A gente tem um programa de liderança feminina que busca exatamente apoiar e motivar as mulheres a cada vez mais a alcançarem e ocuparem espaços na gestão. Então, o banco está olhando para isso internamente. A gente tem ações sociais muito fortes de incentivo para que os nossos funcionários estejam atentos para as questões sociais relacionadas a empreendedorismo social, a estar preocupado com as campanhas de doação. Então, a gente está olhando para esse aspecto. E, do ponto de vista geral, o banco busca ter, quando eu te falei daquela nossa estratégia de sustentabilidade, o banco olha para dois aspectos. Um para fora, olhando para os financiamentos, como eu já falei, e eu olho para dentro de casa. Assim, eu quero que o banco trabalhe empresarialmente responsável. E o que é isso? O banco tem que estar preocupado também qual é a água que ele utiliza, o que ele faz com os esgotos, aquele esgoto. A gente tem sistemas de reciclagem que essa água só vai para as linhas de esgoto quando ela está toda tratada, né? A gente está num processo muito forte de contratação de geração de energia por fonte renovável para poder abastecer todas as nossas agências e a nossa direção geral. Então, não adianta aquele velho ditado, casa de ferreiro e espeto de pau. Então, eu tenho que dar exemplo. E o banco está preocupado com isso, sim, no seu dia a dia. Nossa, achei muito bacana. Realmente, eu acho que o que o senhor trouxe em relação a se preocupar com toda essa cadeia, né, até de fornecedores, com toda a atuação dos colaboradores, com o dia a dia, isso é muito importante, porque às vezes as empresas, elas trabalham, até tem uma vertente ali que trabalha a sustentabilidade, mas não olha além, não tem essa visão sistêmica de entender, eu estou comprando de quem? O resíduo que eu descarto vai para onde, né? Estou trabalhando questões de diversidade, de inclusão social aqui na minha empresa. Então, realmente a sustentabilidade, quando a gente olha para o ESG, é uma visão muito mais ampla, né, do que um ponto só. Então, adorei a sua fala. E aí, olhando para a região de atuação do banco, né? Sobretudo aqui na região Nordeste, e aí a gente sabe que a gente tem muitas potencialidades e também temos alguns desafios, né? A gente tem um potencial gigantesco para a geração de energia limpa, a eólica tem crescendo, o Rio Grande do Norte, inclusive, tem se destacado nessa geração, mas também temos desafios de seca, por exemplo. Como é que o senhor enxerga a sustentabilidade e a relação dela com a competitividade, sobretudo dos pequenos negócios, que é quem a gente sabe que no cenário nacional sustenta os empregos dos brasileiros? Com certeza. Quando eu citei lá atrás a criação do banco, uma das obrigações do banco era de financiar a geração de energia elétrica. Porque naquele tempo você tinha a maioria das casas, e principalmente nos maiores rincões, mais distantes, você tinha casas sem energia elétrica. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Hoje, modernamente, quando você olha o banco de 2018 a 2024, a gente financiou mais de 40 bilhões na nossa atuação só de geração de energia renovável, eólica, fotovoltaica. 40 bilhões de 2018. Se você fizer um recorte mais curto, foi cerca de 18,9 bilhões de 22 a 24. Então, a gente, desde que começou esse movimento de geração de energia renovável, a gente é um grande financiador. Só que não pode parar por aí, né?
o Nordeste tem, e isso foi importante, porque hoje você ouve falar a história lá de hidrogênio verde, data center e outras oportunidades que batem a porta da região, porque o Nordeste tem hoje um percentual maior de que 90% da sua energia que é gerada por fonte renovável. E isso tem valor, tá certo? Isso tem valor. Voltando um pouquinho do âmbito mais geral, quando você olha para as empresas, tem pesquisas feitas em relação a isso, que as empresas que têm responsabilidade ambiental estão comprometidas com sustentabilidade, elas inclusive têm até mais valor na bolsa de valores. Então, você vê como isso é importante. Então, o banco já financiou bastante geração de energia. Só que essa geração de energia, ela precisa hoje ter uso dessa geração. E aí você tem as oportunidades do hidrogênio verde. Você tem aí o SAF, que é o combustível sustentável para a aviação. Você tem data centers que precisam... consomem muita energia, energia, que consome água. Então, você tem esses data centers. Então, o Nordeste está hoje, mais do que nunca, preparado para receber esses grandes empreendimentos. E esses grandes empreendimentos, eles não são importantes porque vão gerar receita para quem empreende. Eles são importantes porque vão gerar oportunidade de emprego e renda para quem está aqui na região. E o banco está sempre preocupado com essa questão. Não adianta você financiar grandes empreendimentos se ele não vai se reverter em benefícios para quem mora aqui, para quem está aqui. Então, a gente enxerga isso como grande oportunidade. O banco vem se preparando. A gente tem, o que é muito importante para a gente, uma fonte de financiamento que ela é perene, que é o Fundo Constitucional, o FNE. Mas, além do FNE, o banco tem buscado outras fontes de recursos, inclusive com captações internacionais, para poder reforçar essa quantidade de recursos para financiar esses grandes investimentos. Um projeto de hidrogênio verde, ele custa bilhões. Chega aí a 15 bilhões de reais ou mais até. Então, precisa de ter... O banco sabe que ele não vai conseguir financiar sozinho um empreendimento desse, mas o banco está colocando o máximo de recursos que puder dentro desse empreendimento, até porque é o seguinte, eu falei do FNE, o FNE é nossa principal fonte. Eu vou te dizer, ano passado, a gente financiou 61 bilhões de reais. Desses 61 bilhões, 44 foi desse fundo, o FNE. Só que o FNE, o banco, ele tem uma obrigação forte de apoiar primeiro os menores. Quando tudo que eu recebo do FNE, pelo menos 62%, eu tenho que colocar nos mini pequenos, os empreendimentos menores. Sim. Agricultor familiar, o pessoal lá do Crédito Amigo, que eu ainda nem falei do Crédito Amigo, falar do BNB sem Crédito Amigo às vezes fica incompleto. No Crédito Amigo, nas micro e pequenas empresas. Então, eu tenho recursos, mas eu tenho primeiro que atender a maior parte desse recurso, atender os menores. Então, por isso que o banco precisa de ter outras fontes de financiamento. Mas o importante grandes empreendimentos, mas todos eles só vão conseguir, inclusive, vender lá para fora se eles tiverem responsabilidade ambiental. Porque quem compra lá de fora, quem compra lá na Europa, ele quer saber como é que isso está sendo produzido. Quem compra lá de fora carne daqui do Brasil, ele quer saber o rastreamento daquele boi, como é que ele começou lá desde o início, se ele estava comendo um pasto que não teve desmatamento ilegal, né? Se aquela fazenda não estava explorando, né, os seus trabalhadores. Então, tudo isso é importante. E o banco está atento a isso. Nós vemos uma oportunidade enorme do Nordeste, daí um salto enorme mesmo economicamente, mas só vai ser bom se esse salto econômico vier também com um salto social na redução da desigualdade. Então, a gente está vendo a oportunidade, mas vendo a oportunidade com muita responsabilidade, está preocupado com a questão de como isso é feito, ou seja, na questão ambiental, mas também como é que isso vai impactar positivamente a população, principalmente aqueles que mais precisam de renda, né? Então, a gente está sempre atento a isso. Perfeito. Muito relevante tudo que você trouxe. E eu acho muito legal o papel assim, do Banco do Nordeste, né? O Banco da Micro e Pequena Empresa, a gente já sabe. E é um efeito dominó, de fato, quando o banco aporta recurso para investir no empreendimento comum de energia renovável, por exemplo. Por quê? A gente vê isso na prática em algumas cidades aqui do Rio Grande do Norte, inclusive, né? O quanto a geração de energia eólica também foi um
um escancarador assim, de portas para micro e pequenos empreendedores, né? Novas empresas. Por quê? Gera necessidade de toda uma cadeia de suprimentos, né? Então, é a pessoa que vai fornecer para os trabalhadores, é a pessoa que vai, talvez, limpar a região, enfim. Gera uma necessidade de que se criem novos empreendimentos para atender essa demanda. Então, o investimento do banco é, de fato, o início de um grande desenvolvimento econômico da região. E aí o senhor trouxe um pouco sobre a questão das linhas de crédito, né? Falou um pouco, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais, né? Uma empresa que tem a intenção de adotar algumas práticas sustentáveis, de investir nesse quesito de sustentabilidade, o que é que o Banco do Nordeste tem para ela? Deixa eu começar só um pouquinho antes, começar Sim. a falar assim. A gente tem linhas de crédito para todo o tipo do setor produtivo. Todo empreendedor tem uma linha de crédito dentro do banco que cabe para ele. Sim. Começando lá na agricultura familiar, onde a gente tem o AgroAmigo. Quando eu citei o FNE, ano passado o FNE foram 8,6 bilhões só para o Crédito Amigo. Aliás, AgroAmigo. AgroAmigo é aquele pequenininho, aquela unidade familiar, né, que não tem empregado, pode ter no máximo empregado, que produz para a sua própria alimentação e para vender, para viver daquela pequena propriedade rural. A gente tem o Crédito Amigo, que é para o setor informal, né? Ano passado o Crédito Amigo foram 12,1 bilhões de reais. Esse ano deve chegar a 13. Então, assim, e ano que vem vai crescer de novo. Então, o Crédito Amigo é para atividade informal, desde quem vende lá, o picolezeiro que vende lá na praça, a manicure, a cabeleireira, alguém que faz alguma coisa para vender ou prestar algum serviço, isso é Crédito Amigo, independente de ser uma empresa formalizada. E as empresas formalizadas a gente começa desde o MEI, né, o microempreendedor individual, né? Esse daí tem acesso às linhas, que é a mesma linha das micro e pequenas empresas, onde ano passado a gente fez mais de 6 bilhões. E aí você tem o que... Para esse público, como eu falei, a nossa prioridade é aplicar recurso do FNE, que é para esse público. Sabe? Por que o FNE? Porque ele tem prazos compatíveis e ele tem taxas mais baratas, né? Para você ter uma ideia, você vai ter um financiamento com a empresa com taxa de 8,5% ao ano, que dá menos de 1% ao mês, 0,8%. Muito bom. As startups, acho que você já começou com a Ana Paula sobre startups. A taxa de juros com a startup é de 0,7% ao mês e pode chegar até 8 anos. Então dá para colocar isso, de você ter todo o amadurecimento da inovação daquela startup com um financiamento e com coisas que a gente financia só para elas. É uma condição diferenciada realmente. Totalmente diferenciada, inclusive nos usos, porque eu financio lá para a startup a parte de marketing, eu financio o bolsista dela. Nossa. Inclusive, o Prolabore dessa pessoa que está inovando pode ser dentro desse pode colocar dentro desse financiamento. Startupeiro, se ligue aí, viu? Então, assim, é uma linha muito interessante. A Ana Paula vai lá falar uma coisa que é muito importante. No caso de startups, é uma grande dificuldade, porque a gente coloca a linha, mas as startups têm problemas com garantias. Sim. Ou é o pai, a mãe, né? O pai investidor, a mãe investidora, e agora a gente vai trabalhar com fundo garantidor. E isso é importante, vai dar acesso. Aí eu pego a startup, eu financio inovação para startup, mas eu financio inovação também para grandes, médias e grandes empresas. Este ano a gente já vai com mais de 2 bilhões financiados só com o nosso programa FNE Inovação, que são taxas mais baratas do que as outras do FNE. Financio o agricultor de todos os tamanhos. Eu tenho um programa chamado FNE Verde. FNE Verde, ele começa a atender desde lá o produtor que quer gerar energia para a sua atividade produtiva, até uma grande empresa que vai ter um financiamento que tem esse componente ambiental. Para você ter uma ideia como ele é tão inovador, o FNE Verde, que você tem uma empresa e aí você faz as suas emissões de carbono, né? Sim. As emissões de carbono. E você quer compensar essas emissões, no FNE Verde eu te financio a aquisição dos créditos de carbono. Nossa. Desde que esses créditos tenham sido gerados na região, para você fazer a sua compensação. Mas também eu financio a geração desses créditos de carbono. Geralmente, crédito de carbono, na sua grande maioria, você é o quê? É manter floresta em pé ou plantar floresta. Né? Então, eu financio também
empreendimentos para geração de crédito de carbono. Então, você vê, acho que você não ouve falar disso, mas a gente financia esse tipo de... Eu financio a produção dos créditos e financio a aquisição para quem precisa compensar. Então, essa é o nosso programa FNE Verde. Inclusive, tem regulamentações que obrigam, né? Isso, agora a regulamentação chega para obrigar, de fato, você ter que compensar, através da aquisição de crédito de carbono, a geração que você teve. Exato. Então, tem linha de crédito para isso. E aí, ó, o BNB... Se a empresa quiser, ela pode fazer isso. E aí, com o FNE Verde, eu vou financiar também uma coisa que é muito importante. Saneamento. Você não pode ter... Aqui a gente tem um litoral maravilhoso. Você imagina... todo o esgoto que vem sem tratamento e joga na praia, você acaba com um outro setor que é o do turismo. Exatamente. Então, o banco financia saneamento, financia geração de energia. A gente vai financiar os grandes projetos, sim, de hidrogênio verde, os data centers. E nós estamos em Natal, né? Eu já trabalhei em Natal em 2004, 2005. E a gente sabe que o turismo aqui é muito importante. Então, a gente tem uma linha específica chamada FNE Turismo. Para esse ano, a gente colocou à disposição só para o setor turismo 1,4 trilhão de reais. Para todas as empresas que estão no trade turístico. Desde quem faz aquele trabalho de buscar o pessoal lá no aeroporto, você vai comprar um carro para fazer esse trabalho, né? Que os hotéis, eu financio grandes hotéis, mas eu financio pequenas pousadas. Eu financio aquele pessoal que vive do turismo, que são os bares e restaurantes, né? Então, toda a cadeia do turismo é atendida com recurso do FNE e a gente também tem recurso do Fungetur, que é um fundo diretamente do Ministério do Turismo para financiar o setor de turismo. Então, sim, a gente é um clínico geral no que diz respeito a financiamento. Se você pergunta assim, se total você financia, eu vou te dizer, eu financio e eu tenho uma linha para isso. Você sabia que a gente financia o FIES? Não sabia. Você tem um FIES, que é do governo federal, que é para quem recebe, se não me engano, até 5 salários mínimos. Sim. Mas aí você não está enquadrado nisso daí. A gente tem acordos de cooperação com universidades privadas para você financiar também. Vocês têm o próprio FIES do BNB, então é isso? A gente chama de PFIES, que financia com recurso do FNE também. Muito interessante. A gente financia a geração de energia residencial. Né? Você tem a casa, você quer compensar a sua energia para não ficar pagando conta de energia, o banco financia a instalação das placas para a residência. Pessoa física consegue acessar esse crédito? Sim, para a sua residência. Também. Energia sustentável, eu vou financiar todo mundo, desde a residência até os grandes projetos de geração de energia. Então, coisa... A gente faz... Não tem um setor que eu diga assim, só não financiou alguma coisa que seja ilícito. Mas foi lícito. O que foi proibido não, mas o foi que é atividade permitido, produtiva, né? Foi lá o FIES para o estudante, foi a geração de energia para o consumo próprio da residência, eu vou financiar. O setor de saúde, a gente tem um programa específico chamado FNE Saúde, com condições totalmente diferenciadas para financiar desde as pequenas clínicas, os laboratórios, os grandes hospitais, os médicos que sejam pessoas jurídicas, a indústria farmacêutica. Então, tem de tudo também. O BNB atua em todas as frentes, né? O que você imaginar, o BNB está ali apoiando e ajudando ao cenário, assim, ao Brasil se desenvolver, né? E aí, para a gente se encaminhar para os finalmente aqui no nosso GoCast de hoje, eu queria que o senhor resumisse para a gente, em uma frase, qual é esse futuro sustentável que o BNB constrói, né? Porque por tudo que o senhor falou aí, o BNB ele não ajuda a construir, ele constrói ativamente, ele é um ator principal desse futuro. Então, como é que o senhor definiria esse futuro sustentável? Olha, a gente enxerga um futuro sustentável e com o nosso apoio, empresas de baixas ou de emissões geradas, zero emissão de carbono, né? Isso é importante. Começou a COP30, né? Semana que vem aqui começa de fato lá, mas já começou, já foi feita a abertura. Então, assim, a preocupação da humanidade com a redução das emissões para você evitar que o aumento da temperatura supere aquele que você a partir daqui o negócio vai ficar muito mais complicado, porque já tem
Hoje você já tem resultados negativos desse aquecimento. A gente já sente, né? E a gente entende que dá para contribuir nessa transição climática das empresas da região, financiando uma produção mais limpa, né, e responsável, totalmente responsável. E que a partir disso você tenha redução da desigualdade. As desigualdades sociais são muito grandes ainda. Então, o nosso futuro a gente imagina contribuindo mais e cada vez mais para a redução dessa desigualdade. A gente ter na nossa região e em todo o Brasil realmente pessoas vivendo com dignidade, com renda que lhe permita sonhar por um futuro cada vez melhor. Perfeito. E para você que está aí em casa, eu gostaria de deixar uma provocação também. O que é que você está fazendo para contribuir com esse nosso futuro sustentável, né? O BNB trouxe aqui diversas iniciativas, é um ator, de fato, protagonista nesse desenvolvimento sustentável, mas e você, de casa, está fazendo o quê? Até o final, a sustentabilidade, né, além de um compromisso, é um movimento que une propósito, que une inovação e desenvolvimento regional. Então, eu queria agora agradecer o senhor Reinaldo Rubens. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso GoCast. Foi um prazer tê-lo. Todo o conhecimento que o senhor trouxe, todas as informações sobre o Banco do Nordeste. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está ligadinho em tudo. Muito obrigada, viu? E seja sempre muito bem-vindo ao GoCast. E eu que agradeço essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui em Natal. Sim. E falar sobre... levar para a sociedade exatamente esse conhecimento do que é o Banco do Nordeste. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao RN, ao GoRN. Estaremos sempre de portas abertas, viu? Obrigada. Obrigado. E você que está aí, fica ligadinho. Logo mais a gente volta com mais um episódio do GoCast.